irmãos, bom dia. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Nós vamos dar início ao culto desta manhã. Nós vamos ler na palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler versículos 11 e 12. 1 Pedro 2, versos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, nós vamos ficar em pé ao som instrumental. Vamos cantar o hino 145 do nosso hinário Novo Cântico, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor.
A Samere vai nos conduzir a Deus em oração. Nós vamos falar com o nosso Pai Celestial neste instante do culto. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te louvamos porque nos deu mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para adorar e bendizer o teu grande nome, Pai. Obrigada porque o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, tem nos sustentado, tem derramado ricas bênçãos sobre nossas vidas a cada dia. E nós somos eternamente gratos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado e cuidado da tua igreja, Pai, durante todos estes anos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada membro, frequentador da tua casa, Pai, que o Senhor continue a cuidar de nós, Pai, a cada dia, para que possamos fazer a tua vontade sempre, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, este culto e receba nosso louvor e nossa adoração, vindo de corações e lábios imperfeitos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando também, ó Pai, o melhor da vida do pregador, para que ele possa expor a tua palavra, Pai, aos nossos corações, nossas mentes, e que nós possamos praticá-la sempre, Pai. Continue cuidando de nós neste dia do Senhor, Pai, e que nós possamos fazer tudo, ó Pai, neste dia para a honra e glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, podem se sentar? E abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. E nós vamos ler a uma só voz os versículos 1 a 4. Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 4, leitura em uma só voz. Então, todos juntos, versos 1 a 4 do capítulo 59 do livro do profeta Isaías. Todos juntos, vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, conseguem o mal e dão à luz a iniquidade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, vamos confessar a Deus os nossos pecados. Senhor Deus, querido Pai, é com muito temor e temor nós mais uma vez nos encontramos diante da Tua santa presença, da Tua perfeição, da Tua fidelidade. Ó Deus, nós queremos reconhecer, ó Deus, toda a Tua perfeição, ó Deus, a Tua majestade, e confessar, ó Deus, que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, ó Deus, mas nós somos agraciados, alcançados, ó Deus, pela Tua misericórdia, na pessoa de Teu Filho Jesus Cristo, que ó derramou o Seu sangue na cruz do Calvário, Pai, em nosso favor. Ó Pai, mas infelizmente, muitas vezes, ó Pai, nós temos, ó Deus, ainda pecado contra o Senhor. Como, ó Pai, nós temos lido na Tua palavra e ouvido, ó Pai, muitas vezes também da boca dos Teus servos, nós não vivemos na prática do pecado, mas nós ainda, ó Pai, pecamos contra o Senhor. Ó Deus, nós pecamos também contra o nosso próximo. Ó Pai, nós queremos pedir a Tua misericórdia, o Teu perdão para os nossos pecados. Ó Deus, não permita que venhamos, ó Deus, a transgredir a Tua lei, ó Deus, de uma forma consciente, ó Deus, de uma forma prazerosa, ó Deus, porque não faz parte da natureza do novo homem, Pai, agir dessa forma. Ó Deus, nós te louvamos, porque a Tua palavra tem nos orientado, ó Deus, que a Tua mão não está encolhida, os Teus ouvidos não estão tapados, ó Deus, para que nós, ó Deus,
não seja para nos salvar ou para nos abençoar, mas as nossas dificuldades, ó Pai, para a separação entre nós e o Senhor, ó Pai. Por isso nós queremos, neste momento, pedir o perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, fortalece a nossa vida, fortalece, ó Pai, esta igreja, cuida, ó Pai, do nosso coração, ó Pai, pastoreie a cada um de nós, ó Deus, e para isso, ó Pai, nos ajude, ó Pai, nos motive, ó Deus, a cada dia mais, pela Tua santa palavra, ó Deus, a buscarmos nela o alimento diário para a nossa vida espiritual. Obrigado, Deus, por tudo, perdoe os nossos pecados, tem misericórdia de nós, aceita, Pai, o nosso culto, a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, primeiro livro das Crônicas, do capítulo 29, pode abrir sua Bíblia neste texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler os versículos 10 a 15. Primeiro Crônicas 29, de 10 a 15. Eu vou ler os versos pares e vocês os versos ímpares. Primeiro Crônicas 29, 10 a 15, leitura alternada. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Deus é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Agora todos juntos no verso 14, vamos lá? Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É isso aí, irmãos. Palavra de Deus nos orientando a reconhecermos a bondade de Deus e a louvarmos a Deus por essa grande bondade, por todas as bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. Irmãos, nós vamos neste momento, conforme nós mandamos no grupo da igreja, nós vamos cantar, louvar a Deus com o Salmo 16. Então, a melodia é conhecida, mas não é igualzinha que a gente canta no número 32, do SL, mas aqueles que ouviram algumas vezes não terão certamente grandes dificuldades. Então vamos louvar a Deus neste momento com o Salmo 16. Então, ao som do instrumental, vamos ficar em pé. Pois em ti eu me abrigo, minha alma
também para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Nosso irmão presbítero Hélio vai nos conduzir em oração neste momento. Deus Santo, Deus amado, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que merece todo o nosso louvor, toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão. Entregamos, ó Pai, a nossa vida de louvor ao Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que se faz presente na Tua casa nesta manhã. O Senhor nos despertou. Agora, ó Deus, estamos todos aqui na Tua casa para louvarmos, para prestar um culto verdadeiro, um culto fiel. Portanto, aceita o nosso louvor, aceita, ó Pai, todo o nosso culto, ó Pai. Tu sabe que parte de pessoas imperfeitas, mas que dia a dia têm buscado a perfeição através da Tua palavra, ó Deus. Pelo sangue de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, Ele que entregou na cruz por nós. Nós, ó Pai, queremos, ó Pai, devolver, ó Deus, um pouco daquilo que Ele fez por nós, glorificando o Teu nome santo e o nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, pelo Teu servo, seminarista Thales, que vai nos abençoar, que vai, ó Deus, trazer a Tua mensagem, que ela venha, ó Deus, transformar os nossos corações, que venha nos confrontar, que venha nos confortar, que venha nos orientar como vivemos nessa terra, ó Pai, sendo fiéis ao Senhor. Muito obrigado por tudo, continua conosco, e que abra as nossas mentes, os nossos corações para absorver tudo aquilo que será ensinado nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, irmãos. Vou botar aqui para frente, só lembrando que nós vamos tentar, então, nos cultos de manhã, neste mês de julho, todos os cultos de manhã, talvez a gente continue nos próximos. A gente vai tentar colocar salmos, né? Cada vez alguns salmos. Lógico, repetir também para podermos aprender. Tá? Mas vai ser muito importante, então, os irmãos sempre ouvirem nas suas casas, onde estiver, para poder nós louvarmos a Deus bonito, como louvamos esta manhã com o Salmo 16. Vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Pais dos queridos. Amém. Meus irmãos, eu quero começar uma nova série de exposições. Peço que a igreja abra o Salmo 120. Em virtude do término das exposições no livro do profeta Ageu pela manhã, quero começar a expor os Salmos de Romagem, agora nos cultos pela manhã. Salmos de Romagem compreendem os Salmos 120 ao 134. Salmo 120. Cântico de Romagem, assim diz a palavra de Deus. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já tenho demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, a mentira é um dos grandes pecados que acompanham o homem desde a queda. No Éden, no jardim do Éden, a serpente torceu a verdade de Deus e fez com que o homem e a mulher caíssem em pecado. A partir daquele momento, a mentira acompanha o homem de mãos dadas.
A mentira em cada geração é distorcida, é apresentada de uma forma. Então, cada geração percebe a mentira sendo apresentada de algumas formas. Eu quero citar algumas frases que mostram a mentira apresentada em nossa sociedade. Há várias mentiras que são contadas para nós. Por exemplo, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Você não nasce mulher, torna-se mulher. Escolha aquilo que o faz feliz. Todo tipo de amor é válido. Não existe nenhum tipo de diferença entre homem e mulher. Cada um tem sua verdade. São mentiras contadas nos dias de hoje, que tentam moldar a mente de todas as pessoas. A mentira, meus irmãos, afeta todos. E como vocês perceberam na leitura desse salmo, o salmista está sendo alvo de prováveis falsas acusações, está sendo alvo de mentiras, está sendo alvo de calúnias. Então ele escreve esse salmo olhando para a mentira à sua volta. E eu quero falar um pouco a respeito do contexto do Salmo 120. O Salmo 120 não possui autoria, revelada a nós. A autoria ele possui, não revelada. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 120. Não sabemos se foi Davi, não sabemos se foi outra pessoa, e também não sabemos em que circunstância o Salmo foi escrito. Nós sabemos que em alguns momentos o salmista Davi estava passando por problemas, por dificuldades, então ele escreveu alguns salmos. Mas esse salmo, em especial, não sabemos a sua autoria e também não sabemos em quais circunstâncias ele foi escrito. Nós sabemos que o Salmo 120 está dentro do que é chamado de salmos de romagem, ou cânticos de romagem. Meus irmãos, esses cânticos, esses salmos que vão do Salmo 120 ao Salmo 134, recebem esse nome porque os israelitas cantavam esses salmos quando peregrinavam para o Monte Sião, que está localizado em Jerusalém, com a finalidade de adorar a Deus no templo. Então esses salmos eram entoados à medida em que eles iam peregrinando para o Monte Sião, ao templo do Senhor, para adorar a Deus. Então imagine uma caravana de israelitas indo para o Monte Sião, cantando esses salmos, começando por esse aqui, falando sobre a mentira. A lei de Moisés, meus irmãos, prescrevia, ordenava que o israelita deveria ir pelo menos 3 vezes ao ano ao templo de Deus, em Jerusalém, para adorar. Então isso era uma ordenança da lei de Moisés. O israelita deveria ir pelo menos 3 vezes no ano adorar a Deus no templo. Então, os israelitas conheciam esses cânticos, porque eles deveriam cantá-los à medida em que peregrinavam ao Monte Sião. E os salmos são muito apreciados pelos crentes. Acredito que todos nós se identificam com alguns salmos em especial, porque eles tratam de situações que nós vivemos. Quando olhamos para os salmos, nós percebemos que eles são o reflexo da nossa alma. Há salmos que falam das nossas emoções quando estamos com medo, falam dos nossos momentos de dificuldade, de tribulação, de angústia. Então, quando nós olhamos para os salmos, é como se olhássemos para um espelho, porque nós estamos percebendo o salmista passando a mesma dificuldade que nós estamos passando. Por isso que a gente se identifica tanto com os salmos, porque eles são muito próximos de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas dificuldades. Meus irmãos, como eu disse, esses salmos também são chamados de cânticos de peregrinação, por conta desse processo de ida ao templo para adorar a Deus. E esses salmos de peregrinação falam também da nossa peregrinação, a nossa peregrinação espiritual rumo à presença de Deus. Então, os cânticos de peregrinação são cânticos que nos ajudam a chegar à presença do Senhor. Porque é também verdade que nós somos peregrinos nessa terra. Nós lemos na liturgia o primeiro texto lido, 1 Pedro exorta aquela comunidade como peregrinos e forasteiros que sois. Os crentes são peregrinos nessa terra. Isso é apresentado em toda a Escritura. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa vida não é aqui. Nós não vivemos para esse mundo. Nós estamos nele, mas não pertencemos a ele.
Nós somos peregrinos, estamos somente de passagem. A nossa pátria é celestial. Então, ao entendermos que nós somos peregrinos, a nossa visão de mundo deve ser moldada. A nossa visão das coisas deve ser moldada. Por exemplo, quando nós entendemos que nós somos peregrinos neste mundo, então nós temos que necessariamente dar mais valor às coisas eternas do que às coisas terrenas. Nós vamos gastar menos tempo nas coisas fúteis, mais tempo nas coisas que realmente importam. Nós vamos olhar mais para a eternidade do que para a transitoriedade da vida. A nossa visão de peregrino deve transformar toda a nossa conduta, todos os nossos pensamentos. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a uma pátria celestial. Então, sabendo que nós somos peregrinos, e sabendo também que a mentira é presente em nosso mundo, em nossa sociedade, como nós, peregrinos que somos, devemos enfrentar a mentira, devemos lidar com a mentira, ou como nós peregrinamos em um mundo de mentiras. Meus irmãos, na minha opinião, parece que o Salmo 120 foi escrito hoje. É um crente olhando para a sociedade, cheia de mentiras, e lamentando a sua situação. Olhando, puxa vida, eu habito em um lugar cheio de enganos. Parece que esse salmo foi escrito hoje. E esse salmo vai nos apresentar, meus irmãos, algumas verdades sobre como a gente enfrenta, lida com toda essa situação do engano e da mentira. Então, como peregrinar em um mundo de mentiras é o tema desse sermão. Eu quero ver com vocês 3 verdades que o texto apresenta sobre como nós peregrinamos em um mundo de mentiras. Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira verdade que o texto nos apresenta é que nós peregrinamos em um mundo de mentiras clamando ao Senhor por livramento. Clamando ao Senhor por livramento. Vejam os versículos 1 a 2. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Meus irmãos, o salmista começa com uma declaração. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Como eu disse para vocês, nós não temos informações das circunstâncias que levaram o salmista a escrever esse salmo. Então nós não sabemos qual era a angústia do salmista. Ele estava sofrendo como? Como ele estava sofrendo? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que ele faz durante a sua angústia, durante a sua aflição. O salmista clama ao Senhor. Ele recorre a Deus. Ele vai ao seu Senhor em oração. Ele vai ao seu Senhor em súplicas. E a nossa tradução inverteu um pouco a ordem das palavras na língua original. No texto hebraico, meus irmãos, o versículo começa com ao Senhor, na minha angústia, eu clamo. Isso é importante porque na língua hebraica, o que é colocado primeiro, ou o que vem primeiro, é o que o autor quer dar ênfase. Ou seja, o autor não quer dar ênfase na sua angústia, ele quer dar ênfase a quem ele clama na angústia. Mas a nossa versão inverteu essa ordem. Mas na língua original o salmista está dizendo, ao Senhor, na minha angústia, eu clamo. Ele quer dar ênfase na pessoa de Deus. É a Ele quem ele recorre. No momento de angústia, no momento de aflição, o salmista não recorre a outras coisas. O salmista recorre ao Senhor. Meus irmãos, isso é um lembrete, porque em nossas angústias e aflições, nós tendemos a recorrer a outras coisas primeiro, e não ao Senhor. Às vezes, o Senhor é a nossa última opção. Nada deu certo. Eu procurei muitas pessoas para me ajudar. Eu procurei vários métodos para resolver o meu problema. E a última pessoa a quem eu vou recorrer é o Senhor. O salmista não faz isso. Na angústia, o salmista vai diretamente ao Senhor. Ele clama a Deus. Ele clama ao Senhor. E por que o salmista faz isso? A própria palavra responde. O salmista diz, e ele me ouve. A confiança do salmista de que ele pode clamar ao Senhor é de que o próprio Deus, todo soberano, vai ouvi-lo. Meus irmãos, isso aqui é uma grande bênção para o povo de Deus. O povo de Deus tem a grande bênção de ter o Todo-Poderoso como os ouvidos atentos para os seus clamores. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve os nossos clamores. Deus ouve quando nós estamos em um momento de dificuldade e clamamos por Ele.
Ele está com seus ouvidos abertos para nos ouvir. Isso deveria, meus irmãos, encher o nosso coração de alegria, porque nós temos o Todo-Poderoso nos ouvindo quando nós clamamos em nossa angústia. E o versículo de número 2 apresenta o conteúdo da oração do salmista. Nós sabemos que na angústia do salmista, ele clama ao Senhor porque o Senhor o ouve. Mas o que exatamente o salmista quer do Senhor? O salmista pede que Deus o livre dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que o salmista está fazendo é mostrar que ele, diante das acusações, das calúnias, ele é inocente. Ou seja, o salmista está dizendo: Senhor, livra-me desses lábios mentirosos, porque eles estão falsamente me acusando. Ou seja, o salmista é inocente daquilo que os falsos lhe imputavam. É mentira. O salmista era inocente daquilo que estavam o acusando. E eu acho isso interessante, meus irmãos, porque isso nos lembra de que a presença de inimigos enganadores no meio do povo de Deus é constante. Sempre haverá inimigos enganadores que tentam manipular a verdade, que procuram perverter as coisas do Senhor para prejudicar os piedosos. É por isso que nós sempre temos que recorrer a Deus, pedir a Deus por livramento, proteção, que Deus nos livre das mentiras deste mundo, porque é inescapável. A mentira é inescapável. Nós não conseguimos escapar da mentira. Isso acontece, meus irmãos, porque Satanás é o inimigo do povo de Deus. E Satanás está por aí. O próprio Cristo diz acerca de Satanás que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás ainda está por aí, juntamente com os seus demônios. Então a mentira é presente no nosso meio porque Satanás ainda está por aqui, porque ele comanda os seus demônios, de modo que a verdade é sempre distorcida. E nós seremos enganados em algum momento da nossa vida. Nós seremos enganados na política. Então, se você olhar o cenário político do nosso país, nós estamos sendo enganados. Neste exato momento, nós estamos sendo enganados de alguma forma, mesmo que não estejamos sabendo. Nós seremos enganados, meus irmãos, em nossa sociedade. Alguém vai passar a perna na gente. A gente vai sofrer algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo. Nós seremos enganados, às vezes, na igreja. Há muitos pastores, pessoas, presbíteros, diáconos, torcendo a verdade. Há muitos pregadores por aí, apresentando uma falsa visão do Evangelho, uma falsa visão daquilo que Deus requer do homem para conseguir dinheiro, para conseguir influência, para conseguir poder. Ou seja, a mentira é apresentada a nós de todos os lados, de todos os lados. Então, nós seremos enganados, nós seremos alvos de mentira. E o que é que você faz nesses momentos? O salmista está passando por um momento de angústia, possivelmente por conta das mentiras, por conta das falsas acusações. Se você passa por esse momento, você deve fazer como o salmista faz, clamar a Deus por livramento. Pedir: Senhor, me livre desses homens mentirosos, me livre dessas falsas acusações. Senhor, eu sou inocente, eu caminho na verdade, eu não sou como eles estão falando. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos. Nós deveríamos orar, meus irmãos, para que Deus nos livre das pessoas que afirmam saber aquilo que nós precisamos para sermos realizados sem a pessoa de Cristo. Nós deveríamos orar para que Deus nos livre daqueles que prometem um falso caminho de alegria. Nós deveríamos orar para que Deus nos livre daqueles que promovem falsas doutrinas, que podem nos levar à perdição eterna. Nós deveríamos orar, meus irmãos, para que Deus nos livre daquelas pessoas que tentam afirmar que nós somos suficientes e que não precisamos do auxílio do Santo Espírito para viver. Deveríamos clamar que Deus nos livre dessas pessoas, desses mentirosos, porque nós nos empenhamos pela verdade, nós amamos a verdade.
Porque a verdade, meus irmãos, não é uma construção de palavras. A verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Cristo. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós amamos Cristo, nós amamos a verdade de Deus. Nós amamos a verdade e odiamos a mentira. Por isso também é muito importante que os pais orem para que o Senhor livre os seus filhos das mentiras que o mundo conta. Meus irmãos, principalmente os pais, o mundo vai moldar a cabeça dos seus filhos. O mundo vai mentir tanto para os seus filhos, de modo que eles vão entender que a fé é uma coisa retrógrada, que Deus é somente uma ilusão das pessoas. O mundo vai tentar mostrar que, de fato, não existem verdades absolutas. E o seu filho vai crescer ouvindo isso. Ele vai crescer em rebelião contra Deus. Por isso você deve orar para que Deus livre não somente você, mas os seus filhos da mentira. Mas não somente ore por eles. Faça alguma coisa além disso. Procure ver o que ele está estudando. Procure ver aquilo que ele está pensando acerca do mundo. E pastoreie o coração do seu filho. Ajude a entender a verdade de Deus. Porque isso vai mostrar para onde ele vai ouvir. Porque se ele não acredita que Cristo é Senhor, se ele não acredita que Cristo é o Redentor daqueles que colocam a fé, então ele não herdará a vida eterna. Por isso, ore pelo livramento, não somente pelo livramento da mentira na sua vida, mas na vida da igreja, na vida daqueles que estão próximos a você. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. Como peregrinar em um mundo cheio de mentiras? Em primeiro lugar, clamando ao Senhor por livramento. Nós devemos recorrer a Deus nos nossos momentos de angústia, pedindo que Ele nos livre, assim como o salmista faz. A segunda verdade, meus irmãos, que o texto nos apresenta, é que nós peregrinamos em um mundo de mentiras, considerando o juízo de Deus aos mentirosos. Considerando o juízo de Deus aos mentirosos. Vejam os versículos 3 e 4. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Meus irmãos, agora, o salmista parece não mais orar a Deus por livramento. Ele parece considerar outra coisa quando olha para a mentira na sua vida ou à sua volta. Ele passa a considerar qual é o destino daqueles que contam mentiras. O que eles vão receber? O que será dado a essas pessoas que usam a língua para manipular a verdade? Nós percebemos que a mentira, meus irmãos, é um pecado grave. É um pecado grave porque ela torce aquilo que Deus criou. A criatura está tentando moldar aquilo que o Criador estabeleceu. Por isso, a mentira é um pecado tão grave. E ainda que os homens caluniem e tentam acusar falsamente os piedosos, Deus vai frustrar os planos dos falsos e dos mentirosos. O salmista diz: o que te será dado, ou o que te será acrescentado? Em outras palavras, o salmista está fazendo uma pergunta retórica. Sabe o que você vai receber? Sabe o que os mentirosos vão ganhar com tudo isso? O salmista responde, versículo 4: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. As setas agudas, meus irmãos, são literalmente flechas bem afiadas. Naquele contexto de guerra, o salmista compreendia muito bem que as flechas eram bem afiadas para que perfurassem com maior facilidade o corpo de alguém. Então o salmista está pensando mais ou menos no seguinte: assim como a mentira é dilacerante, penetrante, da mesma forma vai ser o juízo de Deus. Mas ele não somente usa a figura da flecha bem afiada, ele usa também a figura das brasas vivas de zimbro. O zimbro é um tipo de madeira, meus irmãos, que é muito dura. É uma madeira muito dura que era utilizada para produzir carvão. E por causa da rigidez dessa madeira do zimbro, o carvão tinha grande durabilidade. Então o carvão do zimbro durava muito, porque era uma madeira muito rígida, muito forte. Então perceba o que o salmista está fazendo. Ele está olhando para a mentira.
olhando para o julgamento, para o juízo de Deus, e percebendo que assim como a mentira é dilacerante, penetrante, assim será o julgamento dos mentirosos. Assim como a madeira dos ímpios é duradoura, também será o julgamento, o juízo dos mentirosos. Ele está olhando para essas duas figuras e aplicando isso ao julgamento de Deus. Porque a mentira, como eu disse, não é uma coisa banal, não é uma coisa fútil. Deus trata a mentira com muita seriedade, meus irmãos. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a palavra de Deus diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que os mentirosos vão receber? Condenação eterna. Aqueles que vivem na prática da mentira receberão o juízo de Deus na mesma proporção da mentira. Mentira é um pecado grave. Nós temos que evitar todo tipo de mentira. Quando olhamos, meus irmãos, para o Novo Testamento, existe um exemplo muito evidente acerca da mentira e do julgamento de Deus. Atos capítulo 5 é apresentado o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira vendem as suas propriedades, retêm parte do valor e mentem ao depositar uma quantia aos pés dos apóstolos. Então, Pedro diz o seguinte para Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? A palavra de Deus mostra que eles não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Naquele momento, Deus estabelece o seu juízo. Ananias é morto. E logo após Safira aparece, é morto também. Deus estabelece o seu juízo contra os mentirosos naquele momento, enquanto eles aguardam o julgamento final. Mas ainda, meus irmãos, que Deus não estabeleça o seu juízo em nosso tempo, em nossos momentos, porque existem mentirosos que saem ilesos com as suas mentiras, nós temos que reagir de modo santo às falsas acusações, reagir de modo santo às mentiras que são contadas a nós. Porque o juízo e o julgamento não cabem a nós, mas cabem a Deus. A reação de muitas pessoas ao receberem acusações, falsas acusações, receberem mentiras, não é da mesma forma que o salmista. Algumas pessoas reagem com ódio, reagem com raiva, reagem com vingança. Pense em você. Como você reagiu à última falsa acusação que fizeram a você? Como você reagiu? Você reagiu com ódio? Você reagiu com um sentimento de vingança? Com raiva? Meus irmãos, nós temos que fazer como o salmista faz: olhar para o justo juiz, que é o Senhor, e esperar nele. O julgamento não cabe a nós. O juízo não cabe a nós. É o Senhor quem vai dar aquilo que eles merecem. É o Senhor que vai retribuir conforme as obras. Isso não é nosso papel. É o Senhor quem faz justiça e não o homem. Isso não significa que nós não devemos pleitear pela verdade. Nós devemos sim pleitear pela verdade. Mas o julgamento e todo tipo de juízo é do Senhor. Ele é o vingador. É Ele quem vai fazer justiça. Por isso você deve confiar no Senhor. Se no seu trabalho você é acusado falsamente, permaneça em Deus. Se no seu trabalho, na sua escola ou em qualquer ambiente que você esteja, você está sendo alvo de falsas acusações, você está sendo alvo de mentiras, você deve considerar o juízo de Deus sobre essas pessoas e confiar nele, descansar nisso. O Senhor é justo juiz e Ele mesmo vai retribuir as obras de cada um. Como eu disse, meus irmãos, em nossa sociedade muitos saem ilesos ao mentir. E talvez o nosso sentimento seja de indignação. O Senhor não vai fazer nada? Há tanta mentira e os mentirosos prosperam cada dia mais, recebem cada dia mais dinheiro, cada dia mais têm fama, poder, status e nada acontece. Meus irmãos, há um dia reservado para o julgamento de todas as pessoas. Naquele grandioso dia em que Cristo voltar, Ele julgará os vivos e os mortos. Cada um receberá conforme as suas obras.
E naquele dia Deus julgará todos os mentirosos, e eles herdarão o lago de fogo e enxofre. Mas até aquele dia, nós devemos permanecer na verdade de Deus. Até aquele dia, nós devemos confiar que Deus está governando todas as coisas, ainda que os impiedosos prosperem usando a mentira como instrumento. Confiamos em Deus, meus irmãos. Coloquemos a nossa vida diante do Senhor, andando nos caminhos do Senhor na verdade. Porque o povo de Deus não pode ser conhecido como o povo da mentira. Se nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da verdade, caminhando na verdade, caminhando na honestidade, porque o nosso Senhor é a própria verdade. Por isso é tão importante ensinar as crianças a não mentirem aos pais. Crianças, vocês não devem mentir aos pais de vocês. Não mintam aos pais a fim de resolver algum problema. Não pensem que vocês vão escapar de alguma situação. Vocês não vão. Vocês vão criar um problema maior com o Senhor. Você não pode usar a mentira para tentar burlar aquela situação, passar por cima dela, porque você vai criar um problema maior ainda. Não com seus pais, mas com o próprio Deus. Então, crianças, não mintam aos pais. Contem a verdade. Falem a verdade com seus amigos, com seus amiguinhos da escola, com seus professores e principalmente com os seus pais. Mas, meus irmãos, nós só podemos viver na verdade dependendo da graça de Deus. A gente não consegue por nós mesmos andar na verdade, porque o nosso coração corrompido tende à mentira. Nós queremos usar a mentira para conseguir benefícios. Nós queremos usar a mentira para sair bem em alguma situação. Por isso, dependa do Senhor. Dependa da graça de Deus. Caminhe na verdade olhando para a pessoa de Cristo. Olhando para a obra maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito da verdade. Porque é Ele quem nos guia nesse mundo cheio de mentiras. E nos conforta. E nos dá forças também para viver neste mundo enganoso. Então, meus irmãos, como peregrinar em um mundo de mentiras? Em primeiro lugar, clamando ao Senhor por livramento. Em segundo lugar, considerando o juízo de Deus aos mentirosos. Os mentirosos vão receber aquilo que eles merecem, mas não cabe a nós dar a eles. O Senhor vai fazer isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós peregrinamos em um mundo de mentiras, ansiando, desejando a paz. Ansiando pela paz e desejando a paz. Vejam os versículos 5 a 7. Ai de mim, que peregrino em Ezequiel, e habito nas tendas de Quedar. Já tenho demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Meus irmãos, o povo de Israel certamente teve que viver em lugares que os seus inimigos estavam ao redor. Isso acontece desde o momento em que eles pisaram na terra prometida. O povo de Israel habita ao redor dos inimigos. Nossa vida também é assim. Isso não é tão diferente de nós. Em nosso Brasil, nós temos diversas pessoas que odeiam a nossa fé. Odeiam Cristo Jesus. Odeiam a palavra do Senhor. Talvez você conheça pessoas assim, que odeiam a palavra de Deus. São avessos da verdade do Senhor. Então, nesse sentido, nós estamos muito próximos do salmista, porque nós também habitamos em lugares que as pessoas odeiam a paz. E o salmista apresenta, meus irmãos, um lamento sobre si mesmo. O salmista lamenta a sua própria situação. Ele diz: ai de mim. Vejam que coisa, o salmista está olhando para a sua situação, olhando para tanto pecado que existe ao seu redor. Ele está falando: ai de mim. O salmista está lamentando a sua situação. Por quê? Ele responde: porque peregrino em Ezequiel e habito nas tendas de Quedar. Vejam que coisa interessante, meus irmãos. É que nós temos uma certa dificuldade para interpretar o que o salmista está dizendo. Porque Ezequiel fica na Ásia Menor. Quedar fica na Arábia. Ou seja, esses lugares são distantes demais de Israel. Um fica na parte extrema do norte, a outra fica na parte extrema do sul. E existe uma distância de 1.600 quilômetros entre Ezequiel e Quedar.
Mas o salmista está dizendo: ai de mim, porque eu habito nesses lugares. Mas é humanamente impossível o salmista habitar 2 lugares ao mesmo tempo e lugares tão distantes ao mesmo tempo. Então, o que parece que o salmista está fazendo, meus irmãos, é que ele está dizendo que viveu ou vive em um lugar com pessoas semelhantes às de Meseque e às de Quedar. Então não é que ele literalmente viveu nesses lugares, mas é que ele está usando esses lugares como representação das pessoas que odeiam a paz. Por exemplo, é como se nós disséssemos assim: quanto pecado no Brasil, nós habitamos em Sodoma e Gomorra. Nós não habitamos mesmo em Sodoma e Gomorra, mas nós estamos usando esse exemplo para falar o quanto a quantidade de pecado que existe no Brasil. É como se nós habitássemos em Sodoma e Gomorra. É isso que o salmista está fazendo. Ele diz: eu habito nas tendas de Quedar, eu habito em Meseque. Ou seja, o lugar que o salmista habita está rodeado de pessoas que odeiam a paz. Porque as pessoas de Meseque e Quedar são conhecidas por serem pessoas hostis, pessoas dadas à guerra, pessoas belicosas. Então o salmista está lamentando a sua situação. Ele olha para o seu desconforto, para a sua infelicidade e lamenta. E o salmista no versículo 6 apresenta não somente esse lamento, mas apresenta o seu cansaço. Talvez esse seja o clamor de muita gente. Ele diz: já tenho demais que habito com os que odeiam a paz. É como se o salmista dissesse: eu já estou cansado, eu não aguento mais. Eu habito em lugares onde as pessoas torcem a verdade de Deus e eu não aguento mais. O salmista está apresentando o seu cansaço espiritual. Ele não quer mais continuar a sua peregrinação por esse mundo. Talvez ele queira ir logo para a glória. Isso talvez aconteça conosco, meus irmãos. Quando a gente olha para o nosso Brasil, a gente olha para a política, para a quantidade de injustiça que acontece no nosso meio, talvez sejamos levados a fazer a mesma exclamação que o salmista: não aguento mais, já estou cansado. Eu habito em um lugar onde a justiça não é estabelecida. Eu habito em um lugar onde a injustiça é louvada, onde a mentira é aplaudida. Eu não aguento mais. Ai de mim, ai de mim. E vejam que o salmista apresenta no versículo 7: eu sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Aqui a gente tem um resumo do problema, meus irmãos. O povo de Deus é o povo que anseia pela paz. Mas os outros, os homens que não têm Cristo, eles são pela guerra. Por isso haverá sempre uma batalha da verdade contra a mentira. Porque o povo de Deus é pela paz. O povo de Deus quer que a verdade seja estabelecida, quer que a verdade prevaleça. Mas em contrapartida, os impiedosos querem que a mentira prevaleça. Eles querem que a injustiça seja feita. Então nós sempre teremos atritos, brigas neste mundo. O apóstolo Tiago diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, os prazeres que militam na vossa carne? As nossas guerras, as nossas brigas procedem do coração pecaminoso, do coração enganoso. Mas o povo de Deus não pode ser conhecido por ser belicoso, por ser dado à guerra. O próprio Cristo diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O povo do Senhor é um povo pacificador, é um povo que tenta promover a paz de Deus. O apóstolo Paulo diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Meus irmãos, é nossa obrigação, é nosso dever promover a paz. Mas precisamos entender uma coisa: a paz deve ser promovida por nós, conquanto não negociemos nenhum princípio bíblico. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos negociar os princípios bíblicos em nome da paz. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, conquanto nós não estivermos negociando a palavra de Deus. Então, em tudo que não for inegociável, nós temos que estar dispostos a promover a paz. Mas se existe alguma coisa que vai nos fazer torcer a verdade de Deus, ou infringir algum princípio bíblico, então não.
A paz não deve ser levada até esse limite. Então, promovamos a paz, meus irmãos, não negociando nenhum princípio bíblico. Mas ainda que você tente reconciliação, paz com algumas pessoas, tenha certeza que elas ainda vão escolher a guerra. Esse é o sentimento do salmista. Ele diz: olha, eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles temem pela guerra. Ou seja, na sua vida, haverá momentos em que você vai tentar promover a paz com alguma pessoa, e mesmo assim ela vai escolher a guerra. E mesmo assim ela vai escolher a mentira. Mesmo assim ela vai escolher a injustiça. Ela vai escolher a guerra e não a paz. Por isso é tão importante entendermos que a atitude do outro não determina a nossa atitude. Se o outro está agindo de forma pecaminosa, isso não significa que nós temos que agir de modo pecaminoso. A atitude do outro não determina a nossa atitude. Então, mesmo que você tente promover a paz, e você percebe que a outra pessoa tende a guerra ou quer a guerra, não alimente isso. Deixe ela. Faça o papel de um crente. Não promova a guerra. Promova a paz. E como você promove a paz? Uma das formas é pregando o Evangelho da paz. Pregando as boas novas de Cristo. Pregando as boas novas que podem transformar o coração belicoso, o coração dado à guerra, o coração que procura não a paz do Senhor, mas a mentira. É por meio da pregação, meus irmãos, que nós derrotamos toda a mentira, todo o engodo satânico. É por meio da pregação da palavra de Deus que Deus destrói a mentira e estabelece a verdade. E Deus quer que nós sejamos instrumentos disso. Então, se você olha para a situação do Brasil, se você olha para a situação do seu trabalho, da sua casa, percebe que existe muita mentira, você deve pregar o Evangelho. Porque é por meio do Evangelho que toda mentira é destruída. Pregue o Evangelho no seu trabalho. Pregue o Evangelho para as pessoas que estão à sua volta. Pregue o Evangelho aos mentirosos. Pregue o Evangelho a todas as pessoas que você encontrar. Porque assim nós diminuiremos a mentira e estaremos demonstrando o nosso anseio, o nosso desejo pela verdade de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir recapitulando como peregrinar em um mundo de mentiras. Em primeiro lugar, clamando por livramento. Meus irmãos, em momentos de angústia, em momentos em que estivermos sendo difamados, caluniados, acusados falsamente, recorramos a Deus. Em primeiro lugar, recorramos ao Senhor. Em segundo lugar, considerando o juízo de Deus aos mentirosos. A nossa confiança deve estar nisso. O Senhor vai retribuir cada um. Então, mesmo que muita injustiça aconteça nos dias de hoje, a nossa confiança não está no Estado. A nossa confiança não está nos homens, mas está no Senhor. Em terceiro lugar, nós peregrinamos ansiando pela paz. Nós desejamos a paz. Ainda que os homens anseiem pela guerra, nós somos pacificadores. Nós pregamos o Evangelho da paz. Meus irmãos, talvez muitos de nós estejam assim como o salmista, como eu já disse, cansados. A gente olha para o nosso redor, a gente percebe a mentira prevalecendo, os piedosos sendo falsamente acusados. A gente pode tender a desejar o fim da nossa peregrinação. Talvez a gente exclame assim como o apóstolo Paulo: olha, eu desejo partir e estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Mas Deus não nos chamou ainda. Deus quer algo de nós enquanto estamos aqui nessa terra, peregrinando. Se Deus ainda não te chamou para a glória, e a razão disso é porque você está aqui, você deve continuar a sua peregrinação. Você deve continuar rumo os caminhos do Senhor, rumo ao Senhor, pregando o Evangelho de Deus para os perdidos. Continue a sua peregrinação. Firme-se no Senhor. Continue firme nele. Deus vai te dar força. E haverá um dia que Ele vai te chamar para a glória. E todo o ambiente de mentira, de engano, não existirá mais. Meus irmãos, essa é a nossa confiança. No porvir, nós não enfrentaremos mais as acusações falsas de Satanás. Os impiedosos não estarão mais em nosso meio. A mentira não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a verdade do Cordeiro de Deus, a verdade de Cristo.
Meus irmãos, ansiemos por esse momento e até aquele dia chegar, que estejamos firmes na verdade do Senhor. Que Deus nos abençoe e a glória seja tudo de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós iremos entoar o hino 193, Aspiração do Céu. Ao som instrumental, peço que a igreja se coloque a pé. Rogar ao Senhor que sejamos santificados na Tua palavra, que é a verdade. Ó Pai Santo, tenha misericórdia de nós, que peregrinamos nessa terra cheia de mentiras. Senhor, ajuda-nos a enfrentar a mentira com a verdade da Tua palavra. Senhor, também queremos suplicar ao Teu Santo Espírito que nos guie nessa peregrinação. Ó Senhor, certamente encontraremos diversos problemas, diversos obstáculos, pecado, mentira, engano. Senhor, pedimos força, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa peregrinação rumo à nossa pátria celestial. Ó Senhor, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Pai, ajuda-nos a andar na verdade, ajuda-nos a não sermos promotores da injustiça, promotores da mentira, mas que promovamos a paz, promovamos a verdade, que sejamos, Senhor, anunciadores do Evangelho da verdade, que Cristo Jesus morreu pelos pecadores, e aqueles que colocam a fé nele serão salvos. Ó Pai, nós cremos nisso, porque a Tua palavra, que é a verdade, é revelada a nós. Senhor, graças te damos por esse culto tão abençoado que prestamos ao Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa adoração e nosso louvor, apesar de serem feitos por lábios impuros, lábios imperfeitos. Nós sabemos que o Senhor recebe a nossa adoração não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as excelsas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.